Paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Bem-vindos ao canal Amigos da Gil. Se caso você ainda não é inscrito, inscreva-se já no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Vem comigo! Amigos da Gil! Hoje a gente vai aprender sobre duas lições da revista dos jovens que eu falei que eu ia trazer para vocês. Eu não vou fazer na ordem, por exemplo, começar da lição 1. Na verdade, hoje eu vou trazer uma grande curiosidade, que é a diferença entre ateísmo e deísmo. Sim, são pessoas que são do ateísmo e tem muitas pessoas que são do deísmo. E muitas das vezes a gente não sabe identificar que pessoa é do ateísmo e que pessoa é do deísmo. Então, hoje eu vou te ajudar de uma maneira bem rápida e simples de saber diferenciar essas duas questões. Olha, então eu vou abranger duas lições já da revista em um vídeo só. Ó, a lição 9, que é a falácia do ateísmo, que fui eu que dei ainda essa aula para os jovens, ó, vocês podem ver que tá bem anotada, tipo, bem anotada mesmo. E depois a lição 10, que é a falácia da teoria do deísmo. Então hoje a gente vai aprender sobre a diferença entre ateísmo e deísmo. Então, gente, vamos começar. O ateísmo, a gente, querendo ou não, a gente já sabe o que é o ateísmo. Ateísmo é uma filosofia que nega totalmente a existência de Deus, sabe? E hoje eu não estou aqui para julgar, nem para falar nada disso. Eu só estou aqui para mostrar o que eu sei, o que eu aprendo e eu vou passar essa informação para vocês, somente isso. A falácia do ateísmo. E hoje eu vou explicar como a criação deixa claro a existência de Deus. Porque na minha percepção é impossível negar a existência de Deus, sendo que nós somos a criação. A gente vê todas as criações de Deus e a gente consegue ver Deus nas criações. Então hoje eu vou te incentivar a ver Deus nas criações também. Olha, eu vou ler o texto principal da aula 9 aqui. Texto principal. Disseram-se os nécios no seu coração, não a Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Isso está em Salmos 14, verso 1. E o resumo da lição, que é uma das partes mais importantes da aula, que está escrito assim: a criação testemunha claramente sobre a existência de Deus, tornando indesculpável a incredulidade. Incredulidade, gente, falei errado, perdão. Olha, a criação testemunha. Qual que é o papel de uma testemunha? Num negócio lá, como é que fala? Num julgamento. Tem que ter uma testemunha. Tem a pessoa lá e tem a testemunha dela. O que é o papel da testemunha? O papel da testemunha é o quê? Relatar a verdade. Deixar claro o que ela viu da tal situação. Tipo, ó, eu vi isso. Ela tá testemunhando, ela tá falando o que ela viu e falando a verdade do que ela viu ali, certo? Então, a criação testemunha. A criação deixa claro o quê? Sobre a existência de Deus, tornando indesculpável. O que significa indesculpável? Sem desculpas, sem justificativas ao quê? A incredulidade. Incredulidade é o quê? A falta de fé. Então, olhando de outro modo, o resumo da nossa lição está escrito assim: a criação deixa clara a existência de Deus, tornando sem justificativas a falta de fé. Então, para nós, ó, a gente vê a criação, a gente já acha, tipo assim, impossível, sem desculpas, sem justificativas, pessoas que não acreditam em Deus e negam a tua existência, certo? Então, ó, só para resumir, é isso aqui, ó. O ateísmo é uma posição filosófica que nega a existência de Deus. Uma tentativa de explicar a realidade por meios puramente naturais e científicos. Coisas o quê? Coisas naturais, coisas científicas, sabe? Coisas que são possíveis para a ciência, mas a gente sabe que comprovar Deus aos olhos da ciência é algo que é impossível, porque não é algo natural,
Deus é algo muito mais, é algo sobrenatural. Então, para a ciência, claramente é, tipo assim, impossível eles provarem a existência de Deus, certo? Aí agora eu vou resumir, vou tentar falar bem rápido. Motivos do ateísmo. Tipo, por qual motivo as pessoas negam a existência de Deus? Porque a gente sabe que tem mesmo, certo? Prevalência da ciência, que é o quê? Acreditar somente na ciência. Sendo que eu acabei de falar, a ciência, ela consegue provar somente o que é natural, somente o que elas tocam, somente o que elas vê, somente o que elas sente e vê a ação mesmo. Agora, se isso não dá pra ver, não tem como elas comprovar que é real. E as pessoas que são do ateísmo, elas acreditam claramente nisso. Se eu não consigo ver, não é verdade, entendeu? Elas vão pelo natural, entendeu? Outra coisa que nós precisamos lembrar e aprender é que a fé cristã não é inimiga da ciência. Tem gente que vê que é duas coisas totalmente opostas, duas coisas que se odeiam. Na verdade, não. Tem muitos cientistas, né, que eram cristãos e conseguiram comprovar coisas cristãs através da ciência. Então, não, os dois não são inimigos. Porém, tem gente que prevalece somente na ciência, entendeu? E, tipo, foca em tudo que tá ali só na ciência. Conseguiram entender? E também, olhando, por exemplo, para o universo. O que a gente vê? A gente vê que tudo aponta para um criador inteligente. Tudo. Só que a ciência não vai apontar isso, entendeu? Tipo, a gente sabe que não foi um simples Big Bang, sabe? Pode ser que na hora que Deus falou, haja luz e houve luz, foi a hora que o Big Bang aconteceu. Por quê? Porque tudo aponta que houve um criador. Porque como é que algo acontece de repente? Na minha mente é impossível alguma coisa acontecer de repente. Tudo tem que ter alguém que fez aquilo. E quem teria feito se não fosse Deus? Então, sim, tudo aponta para um criador inteligente. Porém, a ciência não é capaz de provar isso. Então, algumas pessoas se deixam se levar pela prevalência da ciência. Então, esse é o primeiro motivo que está aqui. Vamos ver o segundo motivo. O segundo motivo é sofrimento e mal. As pessoas acreditam que por causa do sofrimento do ser humano, quer dizer que Deus não está presente na vida do ser humano. Mas, na verdade, isso é uma mentira. Porque o sofrimento faz parte do evangelho, em certas partes. Por exemplo, tem gente que nega totalmente o sofrimento. E acha que servir a Deus é um mar de rosas. Que tudo vai ser, tranquilo. Não. Pelo contrário, a gente vai sofrer muitas lutas e muitas guerras. Mas é aí que é importante a gente estar firme em Cristo. E essas pessoas, elas falam que, tipo assim, se Deus, ele é todo poderoso, se Deus é tão bom assim, por que ele permitiu o sofrimento no mundo? Esse é o quê? Esse é a justificativa que eles têm para a falta de fé deles, Mas tá escrito aqui, a cruz de Jesus Cristo é a maior resposta divina ao problema do sofrimento. Até Jesus sofreu. Conseguem entender? E que nesses momentos, as pessoas têm que ter fé. As pessoas têm que ter fé. Conseguem entender? O sofrimento, não é ausência, não é sinal de ausência de Deus, mas a oportunidade de experimentar sua graça e seu consolo. Não tô falando que Deus ele não gosta daquelas pessoas que estão sofrendo, muitas vezes passando fome, passando frio, passando sede. Não, nesses momentos as pessoas têm que, assim, fé. Conseguem entender? Nem todas as coisas são da maneira que o ser humano pensa. O pensamento de Deus é muito maior e muito extraordinário perto do ser humano. O ser humano não é capaz de pensar como Deus pensa. Então, antes de qualquer apontamento para Deus, falando que ele não gosta do ser humano, lembre-se que o ser humano não é capaz de pensar como o nosso Deus pensa. É algo totalmente impossível. Então, o sofrimento não é fraqueza. O sofrimento não é sobre ter dó. O sofrimento é sobre ser forte. O sofrimento é sobre o quê? Aguentar e persistir em seguir em Cristo nesses momentos. Consegue entender? Então, vamos para a última motivação. No caso, o último motivo pelo qual eles acreditam nisso. Gente, acho que vocês estão percebendo que a luz tá laranja, né? Mas é por causa da luz daqui, tá bom? Só para avisar. E orgulho e desejo de autonomia. O que significa isso? Eu sou dono de mim mesmo. Ninguém é dono de mim. Orgulho. Entendeu? Negar totalmente que você tem um dono. O nosso dono é Deus, entendeu? Negar totalmente a existência de ter um dono e seguir, tipo assim, seus próprios pensamentos, seu próprio coração.
Aqui, ó. O ateísmo muitas das vezes brota de um desejo profundo de independência. O ser humano afetado pelo pecado deseja ser o senhor de si mesmo, rejeitando qualquer autoridade que o confronte. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos isso de o quê? De querer ser bonzão, de querer ser mais, de querer ser a última bolacha no pacote. Mas não, gente. A gente tem que o quê? Lutar contra essa vontade, não aumentar esse desejo, aumentar essa vontade, alimentar isso, não, entendeu? E muitas das vezes o ateísmo nasce daí, nasce do quê? De um orgulho, de um amor próprio, muitas das vezes, tipo assim, até pessoas narcisistas, tudo isso que a gente vê é o quê? Falta de crer em Deus, falta de reconhecer que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso melhor amigo e que nós temos alguém, que nós temos Deus. Essas pessoas deixam totalmente de lado isso e o quê? Olham para si mesmo, olham para si próprio e falam, não, eu sou dono de mim mesma, eu mando em mim. Ponto. Então, esses são os 3 principais motivos do ateísmo. Aí, a resposta bíblica ao ateísmo é o quê? A criação. A criação. Tipo assim, a criação, a tua beleza, a natureza é a principal resposta ao ateísmo. Porque na Bíblia está escrito que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, através da minha vida, você está vendo um pouco de Deus. Eu olhando para você, eu tô olhando um pouco de Deus. Entendeu? O mar, o céu, a chuva, a nuvem, o sol, tudo isso é criação de Deus. Através de todas essas coisas, a gente consegue ver um pouco de Deus. Então, a principal resposta bíblica ao ateísmo é o quê? A própria criação. A criação testemunha sobre isso. A criação deixa clara a existência de Deus. Consegue entender? E outra coisa é revelação em Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo. E Jesus Cristo é uma das maiores provas que Deus existe. Entendeu? Porque os 3 se formam em um, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente consegue ver Deus em Jesus. E Jesus é o quê? A maior prova de que Deus existe, gente, entendeu? É o único Filho de Deus, o Filho unigênito que veio aqui na Terra para morrer por nós, entendeu? Ai, meu Deus, espera aí. Então, a revelação de Cristo Jesus é a revelação final e perfeita de Deus à humanidade. Pronto, a vinda do Senhor Jesus é a principal resposta ao ateísmo também. Consegue entender? Certo. E a queda humana também, né? A queda humana, porque tá escrito assim: o ateísmo, portanto, é uma expressão da rebelião do coração humano que busca remover Deus do centro da existência. Sabe? É uma rebelião entre você e Deus. Você tá, tipo assim, é você contra Deus, entendeu? Você não aceita que Ele é o dono de tudo e rejeita que Ele é o centro de toda a existência, tipo, que Ele é o criador, entendeu? Então, sim, isso faz mal. E agora a gente vai ver rapidamente as consequências espirituais e morais do ateísmo. Perdão. Vazio existencial. Esse eu acho que é o principal. Sabia? Vazio existencial. Por quê? Porque sem Deus nós não somos nada, nós somos vazio. Sabe aquele vazio no coração que você tenta preencher com tudo o que está ao seu redor? E nada preenche? Somente Deus pode preencher. O vazio, ele é tão grande que qualquer coisa que você vai pôr não vai preencher. Mas esse vazio, ele é tão grande que ele chega a ser do tamanho de Deus. Consegue entender? Tem uma frase, né, que fala isso, mas agora eu esqueci como é que tá escrita a frase, gente. E tipo assim, somente Deus pode preencher, sabe? O ser humano se torna um ser humano vazio, sem alegria, sabe? O coração humano clama por um sentido que só Deus pode preencher. Então, o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma clama, anseia por Deus. Porém, tem pessoas que ainda não notaram isso. E é justamente isso que vocês precisam notar. Todas essas pessoas que são do ateísmo, é justamente isso que elas estão procurando, Deus, só que elas não sabem, entendeu? E também confusão moral. É por causa que a sociedade tenta criar suas próprias verdades, sabe? Suas próprias coisas, e isso o quê? Vai contra a verdade de Deus e ignora que somente a palavra pode transformar e que somente a palavra é a verdade, entendeu? Então você ignora totalmente a Bíblia e vai criar seus próprios achismos ali, entendeu? E por último, a missão da igreja. A missão da igreja é o quê? Falar a verdade. Como eu estou falando aqui, nossa missão é falar a verdade.
falar que Deus existe, falar que a criação comprova, falar que Deus te ama, entendeu? Que Deus nos ama. Essa é a nossa missão, porém falar sem apontar. Não tô julgando, aquele lá, ó, vai pro inferno por causa disso, disso, disso. Perdoa a palavra. Sabe? Pessoas que ficam apontando. Não, você deve falar. Você deve falar com amor, porque Jesus Cristo, ele pregou a verdade. Ele foi a pessoa que mais falou sobre inferno, que mais falou sobre o ser humano ser um hipócrita. Ele foi o maior pregador de tudo isso, mas tudo isso ele falou com o quê? Com amor. Entendeu? Falando de uma maneira que as pessoas viessem entender isso. E essa é a nossa missão, ser como Cristo foi aqui na Terra. Amém? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, então, o que é o ateísmo. É literalmente negar a existência de Deus. Mas eu acabei de falar que a criação testemunha a Deus. Então, assim, na minha visão, as pessoas que estão seguindo isso não estão certas, né? Enfim. Agora, o deísmo. Júlio, eu nem sabia que existia deísmo. Pois é. Até um tempo atrás nem eu sabia. Entendeu? Texto principal, rapidinho. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amo esse versículo. Resumo da lição. O Deus da Bíblia é pessoal, amoroso, presente e atuante, em total contraste com a ideia de um Deus distante do programado pelo ateísmo. O nosso Deus, gente, isso é fato. Não tem como falar que é mentira. O nosso Deus está presente em todos os momentos. Ele está presente aqui, ele está presente aí da onde você está vendo esse vídeo. Ele está presente em todo lugar. Ele está presente, ele não é um Deus ausente. E o deísmo, ele, tipo assim, o que ele pensa? Ele pensa que o quê? Deus realmente criou tudo. Aqui, ó. Mas Deus não está presente aqui. Deus, ele só foi, tipo assim, a sua missão foi somente criar. Agora o ser humano vive pelo ser humano. Literalmente, é isso que o deísmo pensa. E por isso que muitas pessoas não têm uma religião fixa. Não tô julgando e nem nada. Algumas pessoas não têm religião fixa, por quê? Porque tem essa confusão na mente de que Deus não tá presente na sua vida, de que você vive por si mesmo, de que você tá sozinho, de que Deus não tá com você. E também acreditam que o ser humano não tem dependência de Deus, sendo que nós temos dependência de Deus. Então é isso que o deísmo proclama, entendeu? Ó, a teoria do deísmo, a qual sustenta que, embora Deus exista, ele não intervém no universo após criá-lo, deixando-o autogerir-se como uma máquina perfeita, entendeu? Por exemplo, assim, ele não intervém no universo. Quando fala universo, é em tudo. Tipo, Deus, ele não tá mexendo em mais nada, entendeu? Os acontecimentos, histórias, não. Ele deixou livre. Não. Gente, ele não deixou livre. A gente vê na Bíblia que Deus, ele tá conosco. E hoje ainda nós temos o Espírito Santo, que após Jesus subir na glória, ele falou que enviaria um Consolador. E esse Consolador é o quem? É o Espírito Santo. E hoje nós temos o Espírito Santo. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. E isso deixa claro na palavra. Se você for ler, você vai achar. E assim, você vai acreditar mesmo que Deus, ele criou para deixar o ser humano sozinho? Não. Ele nunca quis deixar o ser humano sozinho. Se ele quisesse, ele nem teria enviado Jesus Cristo para nos salvar na cruz. Por quê? Porque a humanidade estava contaminada pelo pecado. E estavam o quê? Distantes de Cristo. Vamos supor, Deus estava aqui e a humanidade aqui. Deus, com teu amor, com a tua compaixão pela humanidade, pelo ser humano, ele falou o quê? Não, vou enviar meu filho para quê? Para salvar eles, para que eles tenham salvação e que voltem a ser próximos de mim, aleluia, que voltem a ser próximos de mim. E foi justamente isso que ele fez, ele enviou Jesus Cristo para o quê? Para que as pessoas pudessem entender que Deus, ele queria que se aproximasse dele novamente. E hoje nós temos essa oportunidade da salvação, de se aproximar de Deus e de um dia chegar ao nosso lar, que é o céu. Entendeu? É algo lindo. E como assim você vai acreditar que Deus deixou tudo da maneira voluntária? Não. Então, gente, continuando, e só pra finalizar aqui, né, gente? Só pra finalizar, eu não vou ler tudo, igual eu li do ateísmo, porque acho que vocês já conseguiram entender o que o deísmo proclama, né? E que a verdade, tipo assim, a visão bíblica, né, de Deus é totalmente contra isso, né? Porque Deus age em todos os momentos da Bíblia
e de nossa vida também. Olha quantos milagres Deus já fez na nossa vida, olha quantas coisas a gente consegue contemplar, tantas histórias desse mundo, e você vai falar que Deus não tá contigo, que não é Deus que fez isso? Por favor, né? Tipo assim, não. E o que eles acreditam é o quê? Uma simples coisa que eu vou explicar aqui. Deus relojoeiro. É até difícil. Deus relojoeiro. Por quê? Porque assim, Deus seria como um artesão que constrói um relógio. Dá a corda e simplesmente observa o funcionamento à distância. Isso torna a relação entre o Criador e a criação fria e mecânica. Só acabei de falar que ele enviou Jesus Cristo para que as pessoas viessem a ser próximas dele. Como assim? Ele é um Deus relojoeiro que cria ali o relógio, coloca ali todas as peças, deixa a corda e deixa aqui e ele vai assistir de longe a pessoa se virar. Não, nosso Deus não é assim. Ele nunca nos deixou só. Nunca nos deixou só. Por isso que tem muita gente que acredita que o que? A fome, muitas necessidades que as pessoas estão passando por aí, diferente do ateísmo, o ateísmo ele fala assim, ah não, Deus ele não existe porque tá tendo sofrimento. O deísmo pensa um pouquinho diferente, mas vai pro mesmo caminho, que é o quê? Deus ele existe, mas ele não tem compaixão, ele não ama essas pessoas. É simplesmente isso. É pouca diferença, sabe, entre os dois. Vigia. É pouca diferença entre os dois, sabe? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender a diferença entre ateísmo, que nega a existência de Deus, e o deísmo, que fala que Deus existe, mas que nega que Deus ele tá cuidando da sua criação, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Então, aqui eu já abrangi 2 aulas. Vocês acabaram de estudar comigo a aula 7. Não. Vocês acabaram de estudar comigo a aula 9 e a aula 10. Ó, vou até colocar um joinha aqui, ó. A aula 9 e a aula 10. Tem várias aulas, gente. São 13 aulas, né? Então, nos próximos vídeos, eu vou estar explicando cada uma delas, né, gente? Inclusive, eu tenho que explicar primeiro, né, o que é uma ideologia. Porque ideologia a gente vê na escola, a gente vê na igreja, a gente vê em tantos lugares falando de ideologia, mas afinal, o que é uma ideologia, entendeu? Então, a gente tem que entender lá desde o começo, entendeu? E em todas essas lições vai estar escrito algo que é falácia. Falácia significa raciocínio enganoso. Inclusive, nessa que eu ensinei vocês, está escrito, ó, a falácia do ateísmo. O raciocínio enganoso das pessoas que pensam no ateísmo, das pessoas que pensam que Deus não existe. E a 10, que eu acabei de ensinar também, está escrito a falácia da teoria do deísmo. Por quê? A falácia, o raciocínio enganoso daquelas pessoas que pensam que Deus existe, mas não cuida de nós. É exatamente isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Inscreva-se no meu canal, gente. Ative o sininho de notificações, comentem, por favor, se vocês estão gostando e se vocês realmente não sabiam que existia esse tal de deísmo, entendeu? Porque tem pessoas também que não têm religião por causa de ter pensamentos assim, que duvidam se Deus está conosco ou não, sabe? Mas através da palavra, a gente sabe que Deus está conosco, a gente sente Deus conosco, sabe? A gente não precisa ver, a gente consegue sentir, entendeu? Então, gente, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, gente. Um ótimo domingo, né, para vocês, que era para eu ter postado o vídeo ontem, mas eu tô postando só hoje, então, um ótimo domingo para vocês. Beijão e que Deus abençoe.